Todos os dias nós somos bombardeados por expressões tais como: mude os seus padrões, mude a sua rotina, mude o que você está fazendo, seja o sucesso que você merece ser. Tudo isso está ligado à expressão alta performance. O termo alta performance ele é muito utilizado na literatura moderna, principalmente nos segmentos de autoconhecimento e de autoajuda. Nesses contextos, o termo alta performance é usado na grande maioria das vezes com a conotação de produtividade, de competição, de superação, de avanço, de excelência. Alta performance pode ser tudo isso, mas não é só isso. Alta performance é você atingir o seu potencial e desfrutar tudo o que as suas habilidades possam proporcionar. É você usar todo o seu potencial sem desperdiçar absolutamente nada dele. É você se superar a cada momento, você tornar-se cada vez melhor. Entende-se por alta performance o alcance de todo o seu potencial e trazer resultados acima da média. A média é o pior do melhor e o melhor do pior. Médio é medíocre, é mediano, é comum. Alta performance ultrapassa, extravasa, vai além. Trata-se de produzir e agir em um nível de excelência superior àquele que as pessoas ao seu redor esperam de você. É ser surpreendente, é surpreender pela excelência. E eu quero falar sobre os vendedores de alta performance, trazendo algumas características desses vendedores de alta performance. Os vendedores de alta performance, em primeiro lugar, eles têm uma motivação intrínseca. A motivação intrínseca é quando alguém age não por estímulos externos, não por influência externa, mas por um desejo interno de fazer bem feito. Você não precisa de outromotivação, de motivação externa, você precisa de automotivação. Um dos grandes diferenciais aqui é que vendedores de alta performance não trabalham com vendas, elas são vendedores. É uma diferença muito grande entre ser alguma coisa e estar alguma coisa. Estar vendendo é uma coisa, ser vendedor é outra. Não são apenas pessoas que trabalham com vendas. Isso fala de temporalidade, de algo que hoje pode acontecer e amanhã pode não estar mais acontecendo. Ser vendedor é ter um desejo, uma motivação, uma capacitação, uma qualificação que lhe permite ser sempre em todo lugar um bom vendedor. Você está sempre vendendo, mesmo que seja uma ideia, mesmo que seja uma opinião, um produto, um serviço, você está sempre vendendo alguma coisa. E tem pessoas que às vezes vendem. Ninguém alcançará a alta performance vendendo às vezes. Vendedores de alta performance vendem sempre. São vendedores, não estão vendedores. Essa motivação que vem de dentro e estimula a fazer cada vez melhor, não apenas pela comissão que recebem, mas porque vender é a sua grande paixão. Eu tenho um amigo chamado Leandro Branquinho, um dos maiores palestrantes do Brasil na área de vendas. Ele tem no seu braço tatuado "Amo vender". Ele é um vendedor. Ele é alguém que vive para vender e a sua motivação é sempre intrínseca, está lá dentro dele. Isso é ser um vendedor de alta performance. Isso é vender sempre. Vendedores de alta performance, eles sempre
fazem o seu próprio planejamento. Existem pessoas cujas vendas, cujas metas são definidas pela empresa. A estratégia é definida pela empresa. Os vendedores de alta performance não são dirigidos, eles se dirigem, eles planejam, eles fazem as suas próprias metas, que normalmente são bem superiores às metas apresentadas pela empresa. Os vendedores de alta performance não ficam esperando que seus líderes digam o que eles precisam fazer para conseguir, para alcançar bons resultados. Eles são proativos, são organizados e fazem o seu próprio planejamento de atividades. Isso os ajuda a gerenciar melhor o seu tempo, definir prioridades e, consequentemente, cumprir os prazos com excelência. Não precisa que alguém diga faça isso ou faça aquilo. Proatividade no planejamento. Eles sentam e planejam o seu dia de vendas, a sua semana de vendas, o seu mês de vendas, o seu ano de vendas. Eles buscam o seu próprio planejamento e volto a repetir, esse planejamento é sempre superior ao planejamento da empresa. Planejam abordagens, definem rotinas, decidem o que oferecer, fazem sugestões ao cliente. Já passou há muito tempo a época daqueles que eram apenas tiradores de pedidos. Isso não existe mais. Hoje nós precisamos ser consultores de venda e dar sugestões àqueles que nos procuram para comprar alguma coisa. Nós precisamos ser consultores e não tiradores de pedido apenas. Nós precisamos entender que as vendas, elas são muito mais espontâneas do que dirigidas. A pessoa entra num estabelecimento qualquer, entra na sua loja, na sua empresa, ela tem algo em mente, mas nem sempre ela vai comprar apenas aquilo que ela tem em mente. Se você for um bom consultor, você vai vender, não é empurrar, é vender mais, é oferecer mais. E às vezes ela acaba nem comprando o que ela desejava, ela compra outra coisa que vai além daquilo que ela pretendia inicialmente. Por quê? Porque ela não encontrou um tirador de pedidos, ela encontrou alguém que verdadeiramente era um consultor, uma consultora de vendas, e isso é importante. Essa é a segunda característica de um vendedor de alta performance, muito ligado a essa, e eu já citei rapidamente, vendedores de alta performance definem suas próprias metas. Outra característica singular e imprescindível, insubstituível dos profissionais de sucesso é que eles estabelecem metas individuais. Os verdadeiros campeões de venda nunca se contentam com a meta da empresa. Eles sempre querem ir além, eles querem bater a meta, eles querem vender ainda mais. A meta da empresa, via de regra, salvo algumas raras exceções, ela é viável, ela é atingível, ela não é aleatória, ela é factível. Mas o vendedor, a vendedora de alta performance não quer apenas aquilo que a empresa espera dele. O vendedor, a vendedora de alta performance quer bater a meta e quer mostrar que é capaz de subir o nível, de subir o padrão, de vender mais, de fazer mais por si próprio e pela própria empresa. É justamente por isso que são definidos como vendedores de alta performance. O vendedor mediano, o vendedor de média performance, ele bate metas. E alguns batem até com certa facilidade, mas tem gente que, quando bate a meta, se retira da área de vendas, se retrai, tira o pé do acelerador, diminui o ímpeto. O vendedor de alta performance, a vendedora de alta performance, insiste em vender mais, em continuar vendendo, não sai da área de vendas, mas continua indo para cima,
com vontade para bater as suas próprias metas, que às vezes são bem acima, são bem mais ousadas do que as metas da própria empresa. Não se satisfazem com o possível, com o viável, com o esperado. Querem ir além e ultrapassar os limites propostos. A empresa te deu uma meta, bata essa meta sempre e ultrapasse essa meta. Estabeleça a sua própria meta, estabeleça os seus próprios padrões, estabeleça o seu próprio objetivo, sempre maior do que aquilo que se espera. Isso é viver de vendas em alta performance. Isto é ter um desempenho de alto nível, de alta performance, e ser um vendedor, uma vendedora de alta performance. Outra característica, a quarta, vendedores de alta performance não justificam os erros ou resultados ruins, procuram soluções. Eu gosto demais dessa imagem que você está vendo. O sujeito vai para a praia vender guarda-sol. E o tempo começa a fechar, começa um temporal, ele faz o quê? Ele simplesmente muda o seu produto para, vai chover, eu vou para casa, vou esperar passar a chuva, amanhã, daqui a 2 dias, semana que vem a chuva passa e eu volto a vender guarda-sóis. Não, ele vai vender guarda-chuva, ele não vai justificar os resultados, ele não vai procurar desculpa para não ter vendido, ele vai procurar soluções para o seu problema e vai continuar vendendo. Isso é ser um vendedor de alta performance. Os grandes vendedores não usam bengala. O que é bengala? É algo que você se apoia. Você tem dificuldade, tem fraqueza na perna, tem um defeito na perna, você usa uma bengala para se apoiar, para ter apoio. Tem muito vendedor usando bengala. Foi isso, foi aquilo, a economia, é época do ano, os erros de outras pessoas, o produto que não é bom, a empresa que não sei o quê, e aí ficam justificando resultados ruins. Justificar resultados é usar bengala. Nós precisamos caminhar. Ao invés disso, os vendedores de alta performance focam na solução dos problemas que possam estar atrapalhando a sua performance, melhorando não só os seus indicadores, mas como a empresa como um todo também melhora. Vendedores de alta performance não procuram erros, procuram soluções. Vendedores de alta performance não justificam, vendem. Vão para cima e vendem. Não se satisfazem com explicações. Eles querem sempre melhorar e se superar. Uma desculpa perfeita gera comodismo. Uma boa desculpa gera acomodação, gera conformismo. O vendedor de alta performance, ele não aceita desculpas, não se acomoda, não se conforma. Ele descobre maneiras de vender mais, ele descobre maneiras de atrair clientes. Ele quer respostas e não justificativas. A justificativa pode ser uma boa resposta, mas nunca para um vendedor, para uma vendedora de alta performance. Eu vi um vendedor de água no semáforo, desempregado, ele vai para o semáforo de uma grande cidade vender água. Um monte de gente faz isso. Um monte de gente usa essa estratégia para sobreviver. Mas esse cara, ele vai vestido de garçom, com gravata borboleta, a água numa bandeja. Isso é um diferencial. Isso o faz vender muito mais do que os outros que vendem na mesma avenida, que vendiam no mesmo sinal. Por quê? Porque é alguém que não está procurando justificar os seus erros ou as suas dificuldades, mas está vendendo com qualidade e procurando soluções. Não dá de um jeito? Dá de outro. Descubra a melhor forma, descubra a melhor maneira, descubra uma maneira nova, descubra uma maneira diferente, mas não deixe de vender. Tem gente no mundo que é especialista em desculpas e tem gente que é PhD em boas desculpas para não vender, para não cumprir o seu papel. Se você é um vendedor, se você é uma vendedora, você tem uma função na vida: vender. E dar desculpas não é sua função, não é sua responsabilidade, não é o que você deve fazer, não é o que você precisa fazer.
Você precisa vender. Pare de dar desculpas, comece a vender. Só assim você se tornará um vendedor, uma vendedora de alta performance, e eu acredito que é isso que você quer alcançar na sua vida. Quinta característica de um vendedor de alta performance. Vendedores de alta performance não têm medos de desafios. Os profissionais de maior sucesso são movidos a desafios. Eles não têm medo de dificuldades, eles não têm medo de problemas, eles não consideram limites. Ao invés disso, preparam-se constantemente para enfrentar e vencer e superar toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer desafio. Você vê aí na tela uma imagem do jogador de futebol Jorginho, Flamengo, seleção brasileira. Jorginho foi fazer um teste no Flamengo, categorias de base do futebol do Flamengo, como atacante, na época, ponta direita. O treinador procurava um lateral direito, então ele simplesmente disse assim: eu preciso de laterais direitos, quem for lateral fica nessa fila, quem não for está dispensado. Jorginho era atacante, o que ele fez? Entrou na fila dos laterais, fez o melhor treino da sua vida, foi contratado, foi incorporado às categorias de base do Flamengo, tornou-se profissional, foi para a seleção brasileira e tornou-se um jogador extremamente importante na trajetória do futebol brasileiro. Por quê? Porque foi alguém que não teve medo de desafios. São pessoas que conseguem enxergar oportunidades em meio às crises e buscam não apenas resolver os seus problemas, mas aprender e crescer com eles. Vendedores de alta performance fazem isso. Pessoas de alta performance, profissionais de alta performance fazem isso. Eles encaram os desafios, eles enfrentam os obstáculos, eles desafiam os seus limites para continuar em alto nível. Se não dá aqui, pode dar ali. Eu vou tentar, eu não vou desistir enquanto eu não tentar fazer, ou eu não conseguir fazer o meu melhor enquanto eu não tiver a oportunidade de dar o meu melhor. Essa é a quinta característica do vendedor de alta performance. Quais são os teus desafios? Qual desafio você tem que enfrentar hoje, no seu trabalho, na sua empresa, no dia de vendas? Quais são as dificuldades que estão diante de você? Quais são os limites que as pessoas, que os colegas, que os clientes estão dizendo que são impossíveis serem superados? Vendedores de alta performance não se retraem, não se encolhem, não se amedrontam, mas com garra, com vontade, com coragem, eles vão para cima e fazem as coisas acontecerem. Você tem medo de desafio? Se você tem medo, se o medo te domina, você nunca alcançará alta performance, nem em vendas e nem na vida. Não tenha medo de desafios. Os vendedores de alta performance têm como sexta característica o focar na perspectiva do outro. É 6 ou é 9? Depende. Depende do ângulo, depende do ponto de vista. Ambos estão corretos, mas às vezes eu não abro mão do meu ponto de vista. Vendedores com excelentes resultados têm, invariavelmente, uma grande compreensão, não só da situação e das necessidades de um potencial cliente, mas também do seu estado emocional e do seu perfil psicológico. Isso aqui chama-se empatia. Significa ver com os olhos do outro. Às vezes eu quero que o outro veja com o meu olhar e eu perco uma boa venda, eu perco um bom negócio, eu perco uma boa amizade. Eu tenho que estar disposto a ver com o olho do outro, com a perspectiva do outro, com o enfoque do outro, empático, empatia, sentir com, sentir junto. Isso significa que o bom vendedor, o vendedor de alta performance, ele faz perguntas e realmente tenta entender melhor a perspectiva do outro. É difícil provocar um impacto positivo nos outros sem entender como ele se sente, sem entender a sua posição.
Daniel Goleman fala sobre isso no seu livro Inteligência Emocional e Foco. Quando você foca unicamente no que é seu, você perde bons relacionamentos, você perde boas vendas, você perde oportunidades excelentes de aprender e de crescer. Empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É me colocar no lugar do outro, é ver a coisa, o problema ou a oportunidade na perspectiva do outro. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, examinando de forma objetiva e racional o que sente, como se sente o outro indivíduo. Não é o que eu sinto que vai motivar a venda, é o que ele sente. A minha razão para comprar é diferente da razão que o outro tem para comprar. Então eu não tenho que ter a minha razão. Se eu fosse você, eu prestava atenção nos seus sentimentos. E às vezes, porque eu não sou você, porque eu não sou empático, eu não presto atenção no sentimento do outro. Eu não vejo a coisa da perspectiva do outro e eu perco boas oportunidades e principalmente boas vendas. A capacidade de se colocar no lugar do outro, que se desenvolve através da empatia, ajuda a compreender melhor o comportamento das pessoas em determinadas circunstâncias e a forma como o outro toma decisões e ajudá-lo a tomar a boa decisão e fazer a boa venda e fazer aquela venda que realmente vai fazer a diferença para ele e para mim. Uma excelente venda. Vendedores de alta performance são empáticos, focam na perspectiva do outro. Pare de pensar o porquê você compraria um produto que você vende. Pare de pensar em por que você compraria o serviço que você oferece. Pense o porquê as pessoas compram o que você vende e usam o serviço que você oferece. É isso que vai fazer de você um vendedor, uma vendedora de alta performance. Sétima característica imprescindível: vendedores de alta performance são íntegros. A descrição das características de veteranos profissionais com longas carreiras de sucesso invariavelmente incluem palavras confiável, honesto, dá para acreditar, uma pessoa de palavra, integridade. Vendedores de alta performance são íntegros. Integridade, como o nome já diz, alguém íntegro é alguém que não tem mistura, que não é falso, alguém que é honrado, alguém que tem retidão, verdadeiro. Uma pesquisa mostra que 71% das pessoas fazem negócio com pessoas que confiam. Não é aquele vendedor que empurra qualquer coisa, que faz você comprar por impulso. São vendedores íntegros. Isso significa que mais negócios são realizados pelo caráter do vendedor do que qualquer outro motivo. Mais vendas são feitas pelo caráter da empresa do que qualquer outro motivo, mesmo a qualidade. Se o vendedor é íntegro, se a vendedora é íntegra, se a empresa é íntegra, as pessoas confiam e as pessoas compram. Quando existe uma má fama, as pessoas nem consultam, nem aventam a possibilidade de entrar numa empresa onde os vendedores são pilantras, são calhordas, são falsos, são empurradores de coisas inúteis, imprestáveis e de baixa qualidade. Como podemos usar isso a nosso favor? Um comprador vai comprar um carro seminovo. Pergunta ao vendedor como está o carro. O vendedor diz que tem um risquinho na lateral, um rangido no para-sol, tá? E o para-choque foi levemente restaurado. O quê? Sério?
o negócio acabou, arruinou. Não. A maioria dos vendedores tentaria maquiar, disfarçar, esconder aqueles pequenos e insignificantes defeitos que, numa primeira análise, podem passar despercebidos. Mas quando o vendedor fala disso, mostra essas pequenas coisas, o comprador percebe que existe ali alguém em quem ele pode confiar. E acredite, se ele não comprar o mesmo carro, ele comprará qualquer outro que o vendedor lhe indicar. Sabe por quê? Porque isso se chama integridade. Integridade a serviço de vendas, a serviço do lucro, a serviço da alta performance. Ou seja, até um pequeno defeito pode concorrer para o lucro. Até um pequeno defeito pode concorrer para a venda, quando esse pequeno defeito mostra a integridade. Um outro exemplo. Uma empresa promete uma entrega para tal dia. A entrega acaba não acontecendo no horário esperado. Contudo, eles ligam avisando que o pedido irá atrasar. A empresa não fica colocando a culpa nos outros, falando, dando desculpas ou simplesmente se omitindo. Mas ela diz: olha, aconteceu um problema, seja qual for, explica ou não o problema, e nós vamos atrasar. E ela ainda pode fazer mais, dar um pequeno vale desconto, um pequeno bônus para a próxima venda, para a próxima compra do cliente, com um pedido de desculpas, ou ligar perguntando: olha, vai haver um atraso, como eu posso minimizar esse problema, esse prejuízo que você está sofrendo? Acredite que mesmo com atraso, 87% das pessoas continuarão comprando nessa empresa e com certeza gastando ainda mais. Por quê? Porque encontraram a integridade na empresa e nos seus vendedores. Omissão é falta de integridade. Mentira é falta de integridade. Desculpas esfarrapadas é prova de falta de integridade. Má qualidade, mau serviço, tudo isso faz parte da falta de integridade, e vendedores de alta integridade de alta performance são íntegros. Vendedores de alta performance têm um mindset, têm uma mentalidade de crescimento. A expressão mindset de crescimento, mentalidade, foi criada pela psicóloga norte-americana Carol Dweck e está baseada no conceito de que algumas pessoas acreditam que podem melhorar os seus resultados pelo treinamento, conhecimento e reavaliação de processos buscando a eficiência. O que é ter uma mentalidade de crescimento, um mindset de crescimento? É você acreditar que você pode ser melhor. É acreditar que você pode conhecer mais, que você pode ser melhor treinado, melhor treinada, reavaliar todos os processos nos quais você está inserido e aos quais está desenvolvendo. É buscar sempre a alta performance, não é se conformar com o mediano, com o medíocre, como eu já falei, mas é buscar algo a mais, é ir além, é ir para cima, dizendo: eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Eu posso atingir melhores resultados do que eu atingi hoje. Eu posso fazer mais e melhor do que eu fiz hoje. Outras pessoas acreditam que os seus resultados são limitados ou baseados puramente no talento, no grau de esforço, ou nas tendências naturais. Ou você nasce vendedor ou você não vende. Não, isso é mindset, isso é mentalidade de conformidade. É uma mentalidade fechada. Isso são crenças limitantes. Você precisa acreditar que você pode ser melhor. Mindset de crescimento faz com que uma pessoa esteja aberta ao feedback, às críticas, às sugestões,
Mais do que isso, pessoas com esse mindset buscam o feedback o tempo inteiro. Como eu posso melhorar? O que eu posso fazer a mais por você? O que eu deixei de fazer? O que eu deixei de oferecer? O que eu deixei de dizer? Elas querem melhorar e elas querem vender mais. E para vender mais, elas têm que crescer. E para crescer, elas precisam de um feedback, de uma crítica, de uma orientação. Elas precisam estar abertas para que as coisas aconteçam. Vender mais, ganhar mais dinheiro, atender melhor seus clientes, tudo isso faz parte de um mesmo pacote. Tem gente que só pensa em vender mais. Está nem aí para o cliente, desde que ele venda. Não. Vender mais, ganhar mais dinheiro e atender melhor os clientes não podem ser dissociados, não podem ser mais separados. Aliás, eu colocaria o atender melhor os seus clientes como primeiro nessa lista. Atender melhor o seu cliente, vender mais, consequentemente ganhar mais. Quem faz isso? Vendedores de alta performance, vendedores que têm um mindset de crescimento, vendedores e vendedoras que não se conformam com o mínimo, mas querem sempre o máximo e entendem que o máximo ainda não chegou. E quando atingirem o máximo, entenderão que ainda podem dar um pouco mais, que podem ir um pouquinho além. A mentalidade de crescimento. Se eu erro, eu quero tentar de novo. A mentalidade fixa de alguns vendedores, não sei fazer, não quero nem tentar. A mentalidade de crescimento nos leva muitas vezes a um estagnar, a um estacionamento, a um parar. Ouvir as mesmas coisas das mesmas pessoas sempre. Que as mesmas desculpas, as mesmas desculpas esfarrapadas, ver as mesmas bengalas. A mentalidade fixa me diz que se é difícil, eu desisto. A mentalidade de crescimento, mindset de crescimento, se é difícil, eu vou para cima e vou bater e vou alcançar. Os melhores vendedores sempre acreditam que dá para melhorar e que por mais que o talento possa ser importante, de nada adianta o talento se ele não for lapidado, se ele não for desenvolvido. Você encontra uma pedra bruta numa mina profunda em qualquer lugar do planeta. É apenas uma pedra. Mas quem tem uma mentalidade de lapidador, de garimpeiro e sabe o que tem nas mãos, vê que ali existe um diamante bruto. Para que aquele diamante bruto cresça e tenha valor, ele tem que ser lapidado. Ouvir como as pessoas fizeram e resolver os seus problemas me ajuda. Ouvir e receber um feedback me ajuda. Dizer que eu não sou bom nisso não resolve nada. Meu esforço, minha atitude controlam a minha habilidade. A mentalidade de crescimento diz: se eu não sei, se eu não gosto, se eu não sei, eu não vou conseguir e eu não quero fazer. Então nós precisamos sair, eliminar completamente da nossa vida a mentalidade fixa e trabalhar com um mindset, com uma mentalidade de crescimento. Os melhores vendedores, já falei sobre isso, sempre acreditam que dá para melhorar e que por mais que o talento possa ser importante, de nada adianta talento se ele não for lapidado. Melhore, aprenda, assista vídeos, faça cursos, receba feedback de pessoas. Existem pessoas que conseguem sucesso sem estudo e sem leitura. Essas pessoas são exceções. São exceções. O grande problema é que muita gente se acha exceção. Existem pessoas que conseguem o sucesso sem estudo e sem leitura. São raras, são exceções. Uma das maiores instituições privadas desse país é o Banco Bradesco. O seu fundador tinha apenas o 4º ano, chamado na época 4º ano primário. Esse homem é uma exceção. Mas tem muita gente achando que é exceção. Você não é exceção.
Você é só mais um. Ou você se esforça, ou você se supera, ou você vai continuar sendo apenas mais um. Pior do que isso, você vai se tornar um ninguém. Não seja um ninguém, seja a exceção. Ou seja, o cara mais esforçado, a vendedora mais esforçada, que mais lê, que mais estuda, que mais aprende, que mais treina e que busca sempre a excelência. Eu tenho ainda mais uma característica importantíssima. Vendedores de alta performance sabem ouvir. Vendedores de alta performance sabem ouvir. Por seu vasto conhecimento, pela preparação, os grandes profissionais sabem falar quando necessário. Porém, também sabem a importância de ouvir o outro, seja o seu líder, seja o seu colega de trabalho, seja o seu cliente. Tem gente que fala e fala bem, mas fala demais. Tem gente que fala e fala bem, mas ouve de menos. O bom vendedor, o vendedor de alta performance, sabe ouvir. Estão sempre com os ouvidos abertos para poder compreender o outro lado, para conhecer um ponto de vista diferente, para saber as necessidades e o perfil das pessoas com as quais eles interagem. Não saia falando, ouça. Não saia dizendo o que você tem. Ouça o que a pessoa está procurando. A partir daí você pode oferecer alguma coisa melhor. E a partir daí você pode atender bem o seu cliente. Saber ouvir é importante para aprender, é importante para mostrar respeito e é importante para vender. Não tente adivinhar. Não tente adivinhar o que o seu cliente quer comprar. Ouça o que ele quer. Não faça suposições. Eu acho que ele quer isso, eu acho que ele quer aquilo. Não. Apenas ouça. Não interrompa. Ouça. Deixe a pessoa falar. Às vezes, para dizer o que quer, ela vai contar uma história. Ouça a sua história. Ou você está tão focado em vender, que você não quer ouvir. Você só vai vender se você ouvir. Você só vai vender se você entender o que ele quer, o que ela quer. Ouça a história, ouça as histórias. Depois de ouvir, você pode oferecer. Depois de ouvir, você pode corrigir. Depois de ouvir, você pode vender e vender bem. Mas aprenda a ouvir. Não parta para suposições. Uma loja de confecções, a pessoa entra, a primeira seção que ela tem à sua direita é uma seção de camisetas masculinas. Ela para e fica olhando. Aí chega a vendedora, que tamanho você procura? Ela não está procurando uma camiseta masculina. Ela está tentando se localizar e identificar o produto. O que ela quer é outra coisa. Mas você já partiu de um pressuposto, de uma suposição, você já está querendo número, cor, modelo, etc. E não é aquilo que ela está procurando. Ouça as pessoas, aprenda a ouvir. Isso pode salvar a venda, isso pode salvar a vida. O que foi? Nada. Nada. Nada! Eu avisei, não soube ouvir, não nadou, perdeu a vida, perdeu a venda, perdeu a oportunidade, perdeu a comissão, o que não é o pior. O pior é perder o cliente. Vendedores de alta performance são excelentes comunicadores. Como está a sua comunicação? Como está a sua comunicação? Pelo fato de vender ser baseado numa troca de ideias, a forma como o vendedor se comunica, como a vendedora se comunica, influencia os seus resultados. Vendedores e vendedoras com alta habilidade de comunicação, que falam bem, que se apresentam bem, que argumentam, que questionam,
que respondem, que conversam, sempre vão superar vendedores e vendedoras que ainda não desenvolveram essa habilidade. Isso acontece porque a forma como você se comunica, como você comunica uma ideia, ajuda a definir a própria ideia e como o cliente percebe o seu valor. O valor do produto, mas o seu valor acima de tudo. Uma proposta bem comunicada, focada nas necessidades do cliente, transmitida na linguagem do próprio cliente, sempre vai ter uma receptividade e um valor percebido bem maior do que uma excelente proposta mal comunicada ou transmitida ou reforçada de maneira ineficiente. Fale a linguagem do cliente, não é a sua linguagem. Isso não quer dizer que você vai falar mal, que você vai falar errado, que você vai falar de qualquer maneira. Você tem que se preocupar com a qualidade da sua comunicação, mas falar numa linguagem acessível, compreensível, ao alcance do seu cliente. Você tem que falar a língua dele e comunicar-se bem, argumentar bem. Não são sentimentos, são fatos. Não são percepções, são realidades. Aprenda a falar bem, aprenda com quem é bom, faça cursos de comunicação, faça curso de oratória, aprenda a linguagem corporal, se possível, faça um curso de teatro ou dança de salão, isso vai te dar desenvoltura, isso vai te deixar mais leve na comunicação. Aprenda um pouquinho também sobre rapport, isso é muito importante, não é o alvo do nosso curso, do nosso treinamento, do nosso vídeo, mas o rapport é muito importante, é você estabelecer um contato, uma conexão com a pessoa, isso é muito importante, faça isso. Vendedores de alta performance são excelentes comunicadores. 11ª característica de um vendedor, de uma vendedora de alta performance. Eles compartilham conhecimentos. Os grandes vendedores, as grandes vendedoras não são egoístas. Eles não pensam apenas no seu próprio desenvolvimento, mas sim na evolução da empresa como um todo. Quem pensa apenas em si mesmo acaba naufragando, acaba afundando, acaba desmoronando e leva a empresa consigo muitas vezes. Por isso, sempre que possível, esses profissionais de vendas de alta performance dividem, repartem, compartilham o seu conhecimento com outros membros da equipe, dão sugestões de melhorias, dão sugestões de novas ideias para fazerem a empresa crescer e evoluir. Não guarde o conhecimento apenas para você e aprenda a aprender com os colegas, aprenda a aprender com os outros, aprenda a aprender com quem faz diferente, mas faz bem. Nós precisamos trabalhar com vendas, nós precisamos vender, nós precisamos nos desenvolver como vendedores para atingir a alta performance. Mas para que isso aconteça, nós precisamos compartilhar e receber novos conhecimentos. Com esse vídeo, o meu desejo, a minha intenção é levar você a um outro patamar, é despertá-lo para que você entenda que você pode viver e vender num outro patamar. Seja melhor, não se conforme, não se acomode, não aceite o mediano, não aceite ser bom, busque sempre o melhor, busque sempre a alta performance, seja o melhor, seja um vendedor, seja uma vendedora de alta performance e muito sucesso para você.